Que bom que estamos mais uma vez aqui reunidos para esta tão importante reunião para todos nós. Uma reunião onde sempre saímos aqui abençoados por Deus, edificados pela palavra de Deus e com os nossos conhecimentos mais afinados diante do Senhor. Deus tem nos dado sempre bons pregadores, bons ensinadores, e nós temos sido privilegiados pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui. Quero convidá-los para ficarmos em pé, vamos orar e já dar início aos ensinos. Depois da oração, vamos ouvir o pastor Alderi, tudo bem? Após esta oração, vamos convidar o pastor Osias para orar conosco. O pastor da igreja ali em Guaratinguetá estará orando por todos nós e pelo pregador. Querido Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, depois de alguns momentos de joelhos, na tua presença, sentindo já a tua glória. Agora queremos suplicar em favor do teu servo, que será o instrumento nesta manhã. Usa-o de uma forma especial, para que o teu nome seja glorificado e nós edificados em ti. Derrama a tua bênção, Senhor. Abençoa o pastor da igreja, a direção desse trabalho. Que a tua graça seja abundante e o teu poder seja manifestado de uma forma especial. Pai Santo, nós suplicamos todas estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. O tema da nossa palavra nesta manhã é o funeral de um homem vivo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Verso 29 em diante. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Que ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que para o que era necessário, a mim e os que estão comigo, estas mãos me serviram. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelho na praia e orou com todos eles. E levantando-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. E entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, o acompanharam até o navio. Amém. Tome assento, gente. Atos dos Apóstolos, na minha opinião pessoal e particular, é para mim o livro mais lindo da Bíblia. Não falo de teologia, nem falo de conhecimento, mas no termo de prática, livro mais lindo que há.
A pessoa que souber explorar o livro de Atos e tirar dele as verdades ministeriais que há, será um homem muito feliz. Terá sempre no seu coração um sentimento poderoso de restauração e renovação automática nos ministérios, dia após dia. Capítulo 1 do livro de Atos, meus amados irmãos, é um capítulo triste, que é um capítulo de despedida, capítulo do Senhor Jesus, despedindo-se dos seus discípulos, dando-lhes uma palavra forte, como está no capítulo 1, verso 1. Vamos folhear até chegar ao capítulo 20, um por um, capítulo por capítulo. Vou falar algumas palavrinhas de cada capítulo, até chegar ao capítulo 20. No capítulo 1, no versículo 4, tem uma palavra muito importante do Senhor Jesus. Diz: estando eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Diz o texto, que de mim ouviste. E no capítulo 1, quando o Senhor Jesus fala a respeito disso, ele volta a lembrar o que ele havia dito, tanto no final do livro de Marcos, final do livro de Lucas, como no final do livro de Mateus. E especialmente no livro de Lucas, ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Esta ordem foi uma ordem muito importante do Senhor Jesus. Esta ordem foi completamente desobedecida. Pedro, Tiago e todos os apóstolos que ficaram em Jerusalém ficaram em absoluta e plena desobediência ao Senhor. Muitos de vocês, quando leem um livro de Atos, ficam penalizados com a morte de Tiago. Até Pedro, quando saiu da prisão, ele nem sabia que o seu colega havia sido morto. Tanto é, quando ele termina e sai da prisão, pastor Carlos, ele diz: avisai a Tiago, porque ele nem sabia que Tiago havia morto. Capítulo 1 é um capítulo triste também, porque é um capítulo em que um homem ainda sem o poder do Espírito Santo se levanta para fazer política. E quando o homem que é chamado por Deus não tem palavra, não tem mensagem, não tem espiritualidade, não tem unção de Deus, a única coisa que ele sabe fazer é politicagem. E no capítulo 1, Pedro, quando ele levanta, no meio da oração, eles tinham que orar. Era o tempo da oração. Eles só tinham 10 dias para orar até o dia do Pentecoste. E o Senhor Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E Pedro, no capítulo 1, naquela oração que a gente faz, aquela do glória, aleluia, amém, olha no relógio, essa oração não acaba logo, meu Deus do céu. Enfim, exatamente essa mesma coisa que você sofre aqui, de joelho, principalmente agora, nesse frio e nesse mármore, você faz a mesma coisa que Pedro. Só que com uma diferença: Pedro ainda não era batizado com o Espírito Santo, e você já é. Faz um barulho aí agora. Uma grande diferença. Então ele foi batizado com o Espírito Santo no capítulo 2. Foi cheio do Espírito Santo. Mas antes dele ser cheio do Espírito Santo, se tornar um homem abençoado como nós conhecemos, ele fechou a porta totalmente para qualquer obreiro que viesse. Vamos vê-lo fechando a porta. Veja aí, no capítulo 1. Isso está no capítulo 1. Rapidamente, para a gente ver se a gente chega nos pontos fundamentais que eu escolhi, alguns pontinhos especiais. No capítulo 1, diz o texto que ele começa no verso 15, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Não era para ele levantar-se, não era para ele falar, não era para ele fazer nada disso, não era para ele fazer assembleia, não era para ele fazer nenhum tipo de convenção, nada disso. Era só para ele orar. E com ele estavam quase 120 pessoas, entre homens e mulheres. No capítulo 1, no verso 19, ele fala: é notório a todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. E começa a falar do Salmo 109, no verso 20, a respeito do Salmo do traidor. O Salmo do traidor é o Salmo 109. E é desse texto que Pedro está falando. No versículo 21 ele começa a criar um estatuto terrível de se vencer. Este foi o primeiro estatuto que foi feito na história da igreja. Capítulo 1, no verso 21, ele diz: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido acima. E diz: um deles se faça conosco testemunha da ressurreição.
Então ele colocou aí 5 coisas impossíveis de serem vencidas. Primeira coisa, ele diz no verso 21, é necessário que os varões que possam tomar lugar de Judas, primeira regra é, tenham convivido conosco. Segunda regra, em todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós. Terceira regra, tem que ter começado pelo batismo de João. Quarta regra, tem que ter visto Jesus ser assunto aos céus. Então, os irmãos percebem perfeitamente que Paulo jamais poderia entrar aqui. Dificuldade de Paulo dentro desse estatuto, porque isso foi o estatuto colocado no capítulo 1, passa o capítulo 2, ele é cheio do Espírito Santo, e isso ficou bem claro. Se você não conviveu conosco, se você não viu Jesus entrar e sair entre nós, se você não fazer parte da nossa panelinha, desde João Batista, você não pode ser obreiro conosco. Pedro colocou só uma atitude de um homem que não está cheio do Espírito Santo. Um homem que jamais pode imaginar que Deus está preparando algo poderoso lá na frente. Escolheram lá 2 pessoas, igual se escolhe os obreiros que alguns escolhem para poder votar neles no dia da convenção. Exatamente assim. Pegaram lá 2 homens, verso 23, Barsabás e Matias. Você já ouviu falar nele depois do capítulo 1? Você ouviu falar nesses camaradas depois? Nunca vai ouvir falar. Não fizeram nada. Ninguém soube a respeito deles. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não falou com eles. A forma do capítulo 2 do Senhor escolher os obreiros não era por sorte, meus irmãos. No Novo Testamento não é mais sorte. No Novo Testamento quem manda é o Espírito Santo. Não fique triste comigo se você ainda crê em sorte. Mas no capítulo 13, dê um salto, por favor. No capítulo 13, por favor, no capítulo 13, verso 1 diz, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Está escrito aí. No verso 2 diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Aqui não tem sorte. Então são 2 tipos de chamados. Um por sorte e outro pelo Espírito Santo. E até hoje tem obreiro que é chamado por sorte, mas tem também aqueles que são chamados pelo Espírito Santo. Dá uma perguntada para esse seu irmão do seu lado aí, você é por sorte ou o Espírito de Deus te ungiu? Só para dar mais uma pisadinha, dá uma olhadinha nele, diga assim, você é do capítulo 1 ou do capítulo 13? Fala alguma coisa. Agora o irmão sabe perfeitamente que Paulo está indo diametralmente oposto a uma situação estatutária de um homem que crê em Deus, que sabe de alguma forma que Deus o chamou, que entende que Deus o marcou para a obra. Agora ele fala de uma forma muito linda, eu queria que vocês vissem no capítulo, por favor, em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, ele começa a falar a respeito daqueles homens, daqueles grandes homens. No capítulo 15, ele diz assim, verso 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, ao qual Dante recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e se retiveres tal como vos tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, e que ressuscitou o 3º dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Verso 7, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e depois no verso 8 ele diz, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo.
Então, eu queria que vocês parassem para pensar o que é um obreiro abortivo. O que é um obreiro abortivo? Você sabe o que é um aborto. Um obreiro abortivo. Um obreiro de 7 meses. Um obreiro que nasce antes do tempo. Um obreiro que não espera o tempo. Está sentindo aí? Da machúria André aqui. Esse obreiro abortivo, ele vai ter que ir contra aqueles 5 princípios que foram estabelecidos lá. Diga bem forte. Por quê? Volte para o capítulo 1 que você vai ver. Primeiro, número 1. Paulo não conviveu com eles nem um dia sequer. 2. Ele nunca viu Jesus entrar e nem Jesus sair. Número 3. Paulo nem sabia o que era o batismo de João. 4. Ele nunca viu Jesus ser assunto aos céus. Então jamais Paulo se encaixaria nesses princípios aqui. Eu quero dizer para os irmãos que a maioria dos obreiros que estão me ouvindo agora, quase 99% dos obreiros que estão me ouvindo agora aqui nesse momento, são obreiros abortivos. Isso para não dizer todos. Sabe por quê? Porque nenhum de nós está aqui por causa de merecimento ou porque alguém olhou para nós e disse que nós seremos capazes. Nós estamos aqui de perseverantes. Nós estamos aqui, irmão, porque na verdade nós queremos mesmo. Porque se fosse depender dos homens, nós estaríamos todos mortos. Mas porque de alguma forma você desejou servir a Deus, você está aqui. Então você pode se considerar até um obreiro abortivo. Mas o que é um obreiro abortivo? No capítulo 8, você tem ideia mais ou menos do que é um obreiro abortivo. Olhando para o texto, a partir do capítulo 8, você encontra o evangelho chegando a Samaria. O evangelho chega a Samaria. Esse pessoal que está em Samaria, meus irmãos, foi o pessoal que a mulher samaritana ganhou. E nenhum discípulo quis ir para lá. E ele disse: sede testemunhas, tanto na Judéia, tanto em Jerusalém, na Judéia. E qual é a próxima palavra? Diga, qual é a próxima? Mas nenhum deles quis ir para Samaria, porque havia um preconceito no coração deles. Nenhum dos 12 foi para Samaria. Os irmãos sabem que Filipe foi apóstolo, diga amém. Ele esteve com Jesus, ele estava contado entre os 12. Os irmãos acreditam que quando Jesus foi assunto aos céus, eles rebaixaram Filipe, colocaram ele para diácono? Não deixaram Filipe ser apóstolo. Não foi contado entre eles. Disseram: Filipe, é o seguinte, você andou com a gente, você foi muito amigo, está no capítulo 1 de João, você está no início do texto de Mateus, mas negócio de ser apóstolo não dá para você. Dá para você ser diácono? Disse: claro que sim. E ele foi diácono. Irmão, ele aceitou ser diácono. Vocês estão ouvindo? Mas nunca perdeu a unção de evangelista. Não importa se eles rebaixarem você para diaconato, continue com a unção, porque a unção de Deus vai continuar na sua vida. Isso ninguém vai tirar de você. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo e ele fez par com um homem chamado Estevão. Os dois juntos eram um pentecoste só, meus irmãos. E um dia ele chegou e disse assim: Estevão, você que você é cheio do Espírito Santo, porque Estevão também era diácono. Ora, meu irmão, Estevão, ele era mais que todos. A Bíblia diz, veja o texto, eu estou dando uma visão geral para vocês verem, estou mexendo com tudo quanto é ninho aqui, viu, irmão? Veja, capítulo 6, veja aí, porque a gente lê e não vê essa ninhada aqui no livro de Atos, a gente lê de uma forma espiritual e não vê que havia, lá no meio deles havia problemas sérios. Capítulo 6, veja só, no capítulo 6, você vê, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Que ministério? Lá no capítulo 2, meus irmãos, olha só, capítulo 2, verso 44, diz: todos os dias criam, estavam e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendas, 2,45, repartiam
com todos segundo cada qual tinha necessidade. Está escrito aqui. Aí você lê esse texto. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo do pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Você lê esse texto e diz: aleluia, glória a Deus, que bom. E tem uma grande hipocrisia aqui. Qual é a hipocrisia? Os gregos ficavam do lado de fora. Os gregos não sentam com a gente. Nós somos judeus. Vocês sentam lá fora. Vão sentar na mesa lá quadrada da Kaiser, enferrujada. Capítulo 6 se denuncia o que eles estavam fazendo errado no capítulo 2. No capítulo 2 a murmuração. Grego não senta com a gente. Tem que ser judeu para sentar com a gente. Se não for da nossa turma, eles foram fechando o ciclo. E o círculo total foi fechado. De tal maneira que os judeus começaram a ficar sendo exclusivistas e os que eram gentios foram ficando para o lado de fora. É mistério mesmo isso aqui. Capítulo 6, acompanhe comigo, vamos folhear isso aí. No capítulo 6, no verso 12, diz assim: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Sabe por que eles disseram isso? Porque eles serviam, no capítulo 2, eles serviam a mesa. No capítulo 2, eles estavam felizes, porque era pouca gente. Então, irmãozinho, toma aqui, meu irmãozinho, toma comidinha aqui. Quer água, meu irmão? Quer água? Toma você. A igreja cresceu, eles disseram assim: deixa o diácono fazer isso aí. Vamos lá para o nosso gabinete estudar. Vamos lá para a internet. Vamos ver o que a gente faz aqui. Deixa eles quebrarem a cara lá. Deixa arrebentarem lá. Literalmente estou lhe dizendo, irmãos. E que você lê a verdade dos fatos mesmo. Que palavra que eles estavam estudando. É sério isso aqui. No decorrer da história do livro de Atos você vai vendo. O Senhor Jesus querendo revelar a eles, os gentios. Irmãos, se eles se tornassem exclusivistas do jeito que eles estavam, mais ainda, nós os brasileiros jamais teremos ouvido a palavra do Evangelho. Então é pela misericórdia de Deus, Deus levantou um homem abortivo, um homem que se preocupou com os gentios. Eu sei que você ama Pedro, eu sei que você ama Tiago, eu também amo, e se eu puder falar aqui, eu falo de Pedro também do ponto de vista positivo, mas eu queria mostrar para vocês a importância do levantamento de Paulo. Qual foi a importância dele aparecer? No capítulo 6, veja comigo, no capítulo 6, verso 4 diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram a Estevão. Veja Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Filipe, aí está, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e este, orando, lhes impuseram as mãos. Colocaram as mãos, a palavra de Deus crescia em toda Jerusalém, se multiplicava muito, e o número dos discípulos, em grande parte dos sacerdotes, obedecia à fé. A igreja virou. A igreja tinha mais ou menos nesse dia, nesse período aqui no capítulo 6, tinha mais de 10.000 pessoas a igreja de Jerusalém. Já pensou, meus irmãos? Uma igreja poderosa, não tinha lugar para pôr tanta gente. Estevão começa a pregar. Quando Estevão começa a pregar, causou um impacto tão grande a pregação de Estevão, que a pregação de Estevão foi maior do que a de Pedro. A pregação de Pedro, ela fala de vários aspectos, mas se você comparar a pregação de Estevão, até Pedro ficou com a barba de molho dizendo: Sabe quando você traz uma palavra que agrada, que abençoa? Aqueles que estavam no poder, eles ficam com inveja. E cuidado, porque senão você morre. Então, foi a mesma coisa que aconteceu com o Estevão. O Estevão começou a pregar. Resultado, irmãos, eles deram glória a Deus porque eles apedrejaram o Estevão e morreu logo. Acabou com ele, acabou a vida dele. Você vê no capítulo 6, no final, existe uma coisa chamada, verso 9, 6 verso 9, acompanhe comigo. No verso 8 diz: Estevão, cheio de fé e de poder de Deus, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantando-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, diz o texto, marque libertino. E dos sirineus, marque sirineus. Dos alexandrinos, marque alexandrinos. E dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então você tem 4 características dos obreiros que estão dentro da igreja ou da sinagoga aqui, que é um tipo da igreja. Você pode ver aqui.
Número 1, veja, primeiro, os libertinos. Os libertinos, meus irmãos, são aqueles que pregam que tudo pode, agrada a todo mundo, gosta do grego e do troiano, não toma uma posição. Ontem eu estava numa igreja que eu não sabia se era Assembleia de Deus ou se era o quê, eu não sabia o que era. Eu não sabia. Você sabe por quê? Porque os libertinos estão lá. Agora veja só, os libertinos aceitam tudo. Os libertinos não têm padrão de doutrina. Os libertinos, eles fazem a fé tornar-se algo adaptável de acordo com a cultura do povo. Esses são libertinos. Número 2, os sirineus. Os sirineus, meus irmãos, olha aqui, ó. E dos sirineus. Quem é os sirineus? Os sirineus são da família do sirineu. Eu estou colocando em parábola, porque ele carregou, um dos sirineus carregou a cruz de Cristo. Isso é terrível dentro do ministério. Diga por quê? Diga por quê? Porque os sirineus, eles foram filhos de pais que fizeram a obra de Deus, e eles nasceram depois. Os pais morreram e eles continuam na obra, exigindo o que o pai fez. Só que eles não fazem nada mais. E a igreja do Senhor está cheia de sirineu. Aí eles dizem assim: meu pai foi fundador da igreja do Belém. Eles batem no pé de que os pais foram fundadores, mas eles não fazem mais nada. Eles não oram, eles não pregam, eles não cantam, eles não oram, não fazem mais nada. Eles só dão trabalho. Eles são, meus irmãos, um saco para carregar. Eles são os sirineus. E eles, é verdade, estou falando sério. E aí você tem que pagar para aquele obreiro, porque o obreiro está lá, e você fez o que eu mandei, ele não faz nada. Ele vive em nome do sirineu. Meu pai carregou a cruz, viu? Não mexe comigo não, porque meu pai carregou a cruz, hein? Quatro, os alexandrinos. Quem são esses alexandrinos? O nome já está dizendo, alexandrino. Eles são os que você está pregando, eles estão assim, ó. Eles dão glória a Deus. Você sabe por que eles não dão glória a Deus? Só Jesus. Porque eles são muito aristocratas. Eles são de outro nível. Eles são de outro mundo. Eles olham para você e dizem: quem é esse menino aí? Quem é esse aí? Esses são os alexandrinos. Número 4, acompanhe comigo. Os da Cilícia e da Ásia. Sabe quem são esses? Esses da Cilícia e da Ásia são os mafiosos. Por que eles são mafiosos? Diga quem são eles. São os que perseguiam a Paulo em todas as cidades que ele ia. E a Bíblia diz que os da Sicília e da Ásia perseguiam Paulo por onde quer que ele ia. Paulo fundava uma igreja, os obreiros da Cilícia e da Ásia iam lá e desfaziam tudo. Você acaba de pregar, aí eles vêm e dizem assim: não era bem assim. Não era bem assim. Nós temos que rever isso aí. Vocês estão aí? Mas esse pessoal não é daqui não, do Belém, irmãos. Esse aqui é de Atos dos Apóstolos. Viu? Capítulo 6, verso 9. E eles disputavam com Estevão. Em outras palavras, eles eram os inimigos de Estevão. Quem eram os inimigos de Estevão? Os inimigos de Estevão eram os libertinos, os sirineus, os alexandrinos e os da Cilícia. Agora veja o que aconteceu. No capítulo 6, ele morre, é apedrejado. E no versículo 15, quando eles apresentaram esse homem, diz o texto no verso 10. Olha o texto, verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então eles não podem resistir com a palavra, porque não tem palavra. Não tem palavra. Então, como eles não podem resistir na palavra? Porque não tem palavra. Então, como é que eles vão resistir? Com suborno. Verso 11. Então subornaram os homens para que dissessem: vamos fazer uma calúnia aqui.
Vamos fazer uma calúnia, porque uma calúnia a gente resolve tudo isso aqui, acaba logo com isso, e nós matamos esse camarada, porque esse rapaz aí, esse Estevão, está tendo um problema, sendo um problema para nós. Verso 12. Excitaram o povo, e os anciãos, e os escribas, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Quando eles apresentaram falsas testemunhas, diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei. E os irmãos sabem que ele não falou nada disso. No verso 14, diz assim: porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E aí o conselho ficou olhando, porque o conselho é de Deus, meus irmãos. O conselho é de Deus. Nós temos que ouvir o conselho. Eu sei que no meio do conselho tem uns lá que só a misericórdia dele, mas a maioria passa. Deus ainda fala pelo conselho. Agora, diga por quê. Porque no capítulo 6, diz o texto, verso 15. Quando eles apresentaram todas aquelas acusações, verso 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como um anjo de Deus. Então Deus, entre o olhar do conselho e o coração do acusado, tem um Espírito Santo de Deus que tira o véu e revela a verdade. E a verdade foi: esse camarada não é o que vocês estão falando. E então ele começa a falar. Todo o capítulo 7, ele fala. Todo o capítulo 7. A última palavra é adormeceu no verso 7. No capítulo 8, Filipe disse: já que não quer ninguém quer ir para a congregação, porque chegou uma cartinha. A mulher samaritana está pedindo um pastor para cá. Porque desde o dia que Jesus pregou no capítulo 4 de João, ela está tentando levar o negócio. Só que ninguém considera ela pastora. E como não tem ministério de pastora, manda um pastor para cá. Então Filipe disse: eu vou. E Filipe foi para lá. Isso é o capítulo 8. No capítulo 8, ele vai salvar as vidas que a mulher samaritana tinha ganho. Isso está no capítulo 4. No capítulo 9, chegou Paulo. No capítulo 9, diz que Paulo está respirando ameaças e mortes contra os discípulos. E ele, preste bem atenção para essa palavra. No verso 1, diz que ele se dirigiu aos sacerdotes e pediu cartas para ir a Damasco, para as sinagogas, para prender os irmãos. Mas a palavra de Deus diz que subitamente cercou um resplendor de luz no céu. Nesse texto só fala luz. Mas no capítulo 23, e quando Paulo está falando diante dos judaizantes, no capítulo 18, lá na frente, e quando Paulo fala perante Festo, primeiro diante de Félix, depois ele fala diante de Festo, e depois ele fala diante de Agripa, todas as vezes que ele fala, ele repete o novo nascimento dele. Ele repete, todas as vezes que ele dá o testemunho, ele repete. E cada vez que ele repete, depois você faz um estudo. Cada vez que ele repete, ele vai acrescentando uma coisa nova. E uma das coisas novas que ele acrescenta lá na frente, é que essa luz que apareceu aqui, lá num desses capítulos que ele fala adiante, especialmente quando ele está falando diante de Agripa, que ele conta a salvação dele, e que Jesus apareceu, ele diz assim: uma glória mais forte que o sol. Então o que quer dizer isso? Presta atenção. O que quer dizer isso? Quer dizer então que ele teve a primeira experiência. Diga qual? Diga qual? A experiência com Jesus transfigurado. Porque a Bíblia diz em Lucas que quando ele se transfigurou, o seu rosto era como o sol. Então ele já está chegando lá, ó. Está chegando lá, ó. Está chegando lá, viu? Diga por quê? Porque eles não exigiam que tinha que ter visto Jesus? Paulo é salvo no capítulo 9. No capítulo 10, Cornélio é salvo. E Cornélio é de onde? De Cesareia. Cesareia foi muito importante. E o centurião sendo salvo foi muito importante. Por quê? Porque foi uma forma de Deus despachar Pedro de uma vez. Aí você pergunta por quê? Diga por quê. Porque o Senhor Jesus revelou-se a ele num lençol. E veio num lençol. Apareceu um lençol. E esse lençol, ele vinha segurado nas quatro pontas assim. Esse lençol. E dentro tinha todas as espécies de animais. Tudo animal que judeu não pode comer. Que representava os gentios.
O lençol veio e Deus falou assim: Pedro, você quer ser pregador dos gentios? Falou: não, senhor, não como nada não dessas coisas que estão aí não. Isso aí, cachorro, essas coisas, não como não. Isso aqui eu não posso. De jeito nenhum, isso aí não dá para mim não. Primeiro disse que o lençol foi embora. Primeira vez. Primeira chance foi para o espaço. Segunda chance. Pedro, você come cachorro? Você come cachorro, Pedro? Cachorro, Pedro. Cachorro assado é bom. Você quer? Aí você tem aqui carne de porcão, um pernil. Você quer um pernil? Não. Está escrito que todos os animais que não se comiam estavam dentro do lençol. E Deus está dizendo: mata e come. Senhor, passo essa segunda vez. Terceira vez veio o lençol. Pedro, você come? Senhor, o lençol foi embora. Ele disse: não está escrito nenhuma vez que ele pegou o lençol e disse: tá bom, senhor, eu fico com o lençol. Os irmãos acreditam que o lençol foi embora? Sabe onde que o lençol caiu? No pé de Paulo, no início do capítulo 8. Paulo é salvo no capítulo 9. No capítulo 10, o centurião estrategicamente é salvo. Irmão, tudo é matemático, os irmãos vão ver. Tudo matematicamente cronometrado. Diga glória a Deus por isso. Agora veja só. Por que o capítulo 10 é um capítulo importante com a salvação do centurião? Diga por quê. Porque Paulo vai passar os últimos dias da vida dele antes de ir para Roma, justamente lá em Cesareia. E Cornélio ajeitou tudo para ele, porque ele gastou 7 anos nas 3 viagens missionárias. E ele foi na primeira, voltou para Antioquia. Foi na segunda, voltou para Antioquia. Na terceira, ele deu uma passada em Jerusalém e foi lá. Agora, quando ele voltou para Jerusalém, no final da terceira, ele foi preso. No templo havia uns 3 tablados assim. O primeiro tablado mais baixo tinha uma porta chamada Porta Formosa, aquela do capítulo 3 de João. Essa Porta Formosa era toda bonita, cheia de mármore, tinha parte de bronze e tudo, mas era mais baixa. Se abrisse aquela porta, a pessoa entrasse, chamava-se Ato dos Gentios. Só os gentios e as mulheres podiam ficar ali. E ali assim em cima tem mais uma escada. Naquela escadaria dava no átrio, mas tinha uma porta grande de bronze, que dali ninguém passava, só judeu. Quando Paulo voltou da sua segunda viagem, no capítulo 20, ele foi passar com Tiago. Quando ele chegou lá com Tiago, meus irmãos, ele teve a triste notícia de que Tiago tinha ficado judaizante. Tiago deu um passo para trás. Esse Tiago não é o Pedro, Tiago, João, não é dessa turma não. É o irmão de Jesus, que ficou como líder da igreja de Jerusalém. Quando ele chegou lá, Paulo disse assim: estou vindo a minha terceira viagem, eu queria conversar com você. Ele disse: Paulo, e você vai no templo, Paulo? Ele disse: eu vou. Você tem que rapar a cabeça. Tem que rapar a cabeça. E tem uma coisa, você tem que pagar aqui a oferta de santificação aqui, segundo está escrito lá em Levítico, que se o pessoal vê que você vai oferecer sacrifício lá no templo de novo, e era uma das coisas que Paulo não queria. Porque todo mundo que aceitava Jesus, se dizia entre eles que já não restava mais sacrifício pelo pecado. Então todo mundo que aceitava Jesus em Jerusalém, deixava de oferecer sacrifício no templo. Mas Tiago não. Tiago continuou mandando os obreiros para lá. E os obreiros, mesmo sendo salvos em Cristo, continuavam mandando sacrifício para lá. E Paulo ficou irado com esse negócio. E então, o autor de Hebreus, que para mim, na minha opinião, isso é a minha opinião, Paulo foi que escreveu, e escreve ele dizendo: já não resta mais sacrifício pelos pecados. Isso quer dizer o quê? Diga o quê? Diga o quê? É porque a pessoa aceitava Jesus e continuava indo lá no templo para oferecer sacrifício. Então, quando ele escreve essa frase, o apóstolo, ou o escritor que escreveu, ele diz: não precisa mais fazer isso. Já não resta mais sacrifício pelo pecado, porque Jesus já morreu por nossos pecados. Já não mais. Mas Tiago continuou crendo e ficou judaizante. Aí, quando Paulo chegou da terceira viagem, ele quis fazer Paulo voltar para o judaísmo de novo. E Paulo não aceitou. Mas mesmo assim, ele rapou a cabeça, quebrou o galho de Tiago e foi. Só que estava com ele um rapaz chamado Aristarco, que foi fruto da sua viagem a Tessalônica. Esse camarada se tornou o grande amigo de Paulo. Ele se tornou tão amigo que ele não deixou Paulo nem na hora da morte. E ele foi entrando. Aí ele passou a primeira escada. Quando ele passou a primeira escada, o pessoal da Cilícia, aqueles da Cilícia do 4º grupo, que eu falei para vocês, tinham vindo para a festa de Pentecoste. Então todos os judeus que conheciam Paulo e que tinham perseguido Paulo na primeira, na segunda e na terceira viagem, estavam lá nesse dia. Quando Paulo, mesmo careca, irmão, mesmo careca, eles conhecem a gente.
Mesmo ele careca. Tiraram a careca dele, e ele mesmo careca, pastor Carlos, ele entrou lá e o Aristarco. Aí uns da Cilícia disseram, ele, peguem ele. Meus irmãos, foi uma gritaria, foi uma bagunça, foi uma coisa tremenda. Pegaram Paulo, bateram em Paulo, socaram Paulo, deram um soco em Paulo. E o Aristarco, sumiu o Aristarco, saiu por dentro. Paulo, sai fora, vaza, sai. E ele saiu, foi embora, desapareceu de lá. Aí pegaram Paulo, bateram em Paulo. Mas bateram tanto em Paulo. Paulo foi arrastado, foi arrastado. Como eles não tinham nada para amarrar, eles pegaram a cinta de Paulo e amarraram a cinta na cinta de Paulo, levantaram assim e davam um soco na barriga, chutavam por todos os lados. E Paulo, quieto, foi sendo arrastado. Só que tem uma escada que desce dali daquela parte, lá de cima que eu falei, onde fica o altar de holocausto. Irmão, nesse dia era para ser oferecido 7 sacrifícios. Sabe o que aconteceu? Foi a primeira festa de Pentecostes, que os sacerdotes, quando viram aquela confusão, fecharam a porta de bronze, não tem mais sacrifício, acabou tudo, fechou. Isso era mais ou menos umas 10 horas da manhã. Naquele dia não teve sacrifício. Fecharam a porta, tiraram lá, foram arrastando, bateram nele, prenderam ele. Foi chegando a noite, bateram mais ainda. E lá na esquina do templo, bem na esquina assim, aonde está hoje a mesquita de Omar, havia sido construído uma fortaleza chamada Fortaleza de Antônia. Era um pequeno palácio. Quando Herodes, a família de Herodes iam para lá, eles ficavam ali. Foi ali que Jesus ficou preso, naquele buraco ali que tem, até hoje ainda está o buraco. Até hoje, se você for lá, você procure a Fortaleza de Antônia, tem lá, ainda está a escadaria. A mesma escadaria onde Paulo apanhou, ainda está lá até agora. E no meio daquela escada, quando ele foi sendo arrastado, um homem, o capitão da guarda, muito especial, ficou sabendo. Estão batendo no homem aí. Aí ele disse, mas é aquele egípcio, é o egípcio que há 6 meses atrás fez um levante aqui. Aí ele, Lisias, o nome do comandante, disse, então é agora de pegar, vamos pegá-lo. E foram para cima dele. Quando chegou lá, o Lisias segurou e pegou ele. Foi arrastando ele na escada, Paulo, na escada, põe tanto apanhar, o sangue caindo assim, na cara, o olho inchado, tudo arrebentado e amarrado na própria cinta, meus irmãos. O Lisias cochichou no ouvido dele, disse assim, você é aquele egípcio que fez o levante? Aí Paulo responde em grego. Quando Paulo responde em grego, ele disse, é lícito maltratar um cidadão romano? Ele se assustou porque ele falou em grego. Ele disse, meu Deus, o que eu fiz? E tentou refazer o negócio. Mandou levar Paulo para dentro da fortaleza e Paulo ficou preso na fortaleza. Meus irmãos, o pessoal da Cilícia, aquele pessoal da Ásia, do 4º grupo que eu falei para vocês, fez um voto. Nós não vamos comer nenhuma comida sob maldição, juízo de maldição, enquanto nós não matarmos Paulo. Meus irmãos, eles estão de jejum até hoje. Sabe por quê? Diga por quê. Porque um sobrinho de Paulo ouviu a conversa e correu e falou com o comandante. Lisias, comandante. E o comandante pegou, colocou a mão no ombro dele e saiu para um canto. E conversou com o menino. O que é, menino? O que você quer? Eu quero dizer para o senhor que eles estão querendo matar meu tio. Não deixa ele solto para cá, porque ele já sabe, se Paulo sair para cá, eles matam meu tio, não deixa. Aí o Lisias disse assim, chamou a guarda. Quando ele chamou a guarda, meus irmãos, nem Nero usou aquela guarda. Paulo foi o único que usou aquela guarda. Meus irmãos, mais de 100 soldados, mais de 100 flecheiros, mais de 100 escudeiros. Às 9 horas da noite, o Lisias chegou lá e disse assim, eu sei que você é inocente, vou levar você para Cesareia. Meus irmãos, olha lá o capítulo 10. Eu estou lá no capítulo 22, 23. E voltando para Cesareia, lá onde Deus levantou aquele centurião. O centurião tinha feito uma congregação que começou com a casa dele. Meus irmãos, a congregação cresceu. Dá um glória a Deus aí, rapaz. Meus irmãos, saíram aquela cavalaria tremenda às 9 da noite, direção, baixando, indo para Cesareia. Chegando lá em Cesareia, no meio do caminho, os flecheiros, que era muito flecheiro para todo lado, eles estavam olhando. Se eles vierem, a gente mata. Se a gente vem, manda flecha. Só que eles ficaram com medo e não foram atrás. No meio do caminho, eles voltaram e só uma pequena guarda chegou lá em Cesareia.
abriram as portas. Quem é que vem? Porque, irmãos, ninguém usou aquela guarda. Ninguém nunca usou aquela guarda daquele jeito. Só ele. Foi de uma forma muito linda. Ele ficou preso lá. Meus irmãos, lá ele encontrou um miserável chamado Félix. Aquele Félix, sabe o que ele era? Era um bandido tremendo. E sabe o que ele fazia? Como ele tinha autoridade e jurisdição sobre o templo, todos os dias ele mandava um soldado para ir pegar metade da oferta que entrava no santuário. E tinha sacerdote, meus irmãos, que não gostava disso. Eles diziam, entrou só 50, não tem jeito. Não, quem entrou 50? Eu sei que entrou 2.000, tem que colocar 1.000 aqui na minha mão. E os sacerdotes ficavam brigando com eles. Ele batia no sacerdote, prendia o sacerdote e levava preso. Meus irmãos, e muitos daqueles sacerdotes que foram presos nesse período, foram os sacerdotes que lá no capítulo 9, deram cartas para Paulo. Vou repetir. Muitos desses sacerdotes que foram presos por Félix, foram os que deram cartas para Paulo. Nunca eles pensavam na vida que eles iam ter esse encontro. Quando a guarda abre, que os portões da prisão se abrem, quem está lá? Os sacerdotes barbudos, aqueles que deram a carta. Quando levantaram a cara, você? Sim, sou eu. O Saulo? Sim, sou eu. Por que você está aqui? Eu ainda não sei. Mas vocês eu sei. Lá dentro, eles ficaram amigos. Paulo e os sacerdotes ficaram amigos. E Paulo começou a pregar para eles. Quando Paulo estava lá na prisão de Cesareia, tinha um jovem que era parente daquele sacerdote, chamado Joséfo. O grande Joséfo, que você sabe. Esse Joséfo tinha apenas 21 anos de idade quando ele começou a visitar lá. E tinha 23 anos quando Paulo foi embora para Roma. Joséfo, sabe o que ele fazia? Ele queria libertar os sacerdotes e fazia tudo também para libertar Paulo. Mas ele não conseguia. Meus irmãos, Paulo ficou lá durante 2 anos naquele lugar. Félix, querendo dinheiro de Paulo, porque era assim que ele fazia com os sacerdotes, porque ele gostava de dinheiro. Deu uma rebelião dos sacerdotes. Os sacerdotes vieram de Jerusalém e fizeram uma greve lá fora. Sabe o que Félix mandou fazer? Mandou queimar todas as casas dos judeus. Isso chegou a Roma. Roma colocou Félix para fora e tirou Félix. Félix não foi mais o chefe. Mas antes dele sair, pastor, ele disse assim: deixe Paulo aí, porque é uma forma de a gente agradar os judeus. E Paulo ficou preso, sabe por quê? Por causa dessa rebelião. Porque se ele tirasse o Paulo, os judeus quebravam tudo aquilo lá. E para apaziguar os judeus, eles disseram: deixa Paulo aí, porque Paulo é persona não grata para eles. Deixa ele aí, que aí eles vão apaziguar. E eles apaziguaram e Paulo ficou lá 2 anos. Félix foi deposto e veio um miserável de novo, chamado Festo. Esse Festo casou com uma mulher chamada Drúxila. Essa Drúxila, meus irmãos, ela era parente dos Herodes. Ela era das famílias dos Herodes. Essa mulher tremenda. E ela era também parente do Agripa, que era rei naquele tempo. Agripa II. Eu só sei que ele ficou lá 2 anos. Aí eu pergunto para vocês aqui: por que o Senhor permitiu que ele ficasse lá 2 anos? Por que ele tinha que ficar lá 2 anos? Meus irmãos, Paulo tinha trabalhado 7 anos incansavelmente, de uma forma tremenda, terrível. Deus olhou para ele e disse assim: Paulo, tá bom de você pegar umas fériasinhas. Vou te dar umas férias de 2 anos, você fica aí. Meus irmãos, o lugar era cinematográfico, era coisa linda, era branco, mármore, em frente para o Mediterrâneo, uns ventos maravilhosos. A prisão dele ficava com uma janelinha para o lado do mar. Paulo olhava para o mar, uma janelinha linda que ficava para o lado de lá. E ele tinha um amigo chamado Lucas, e também o outro colega dele, estavam sempre lá, e o Timóteo sempre lá. E Lucas olhou para ele e disse assim: Paulo, eu não entendo por que você está aqui. Vamos ocupar esse tempo? Aí Paulo disse: vamos. Eu estava lá fora, eu conheci um homem chamado Teófilo. Ele é dono de todas essas embarcações que tem aqui, que vem lá de Sidom, vem de Tiro, tudo. Ele é riquíssimo, riquíssimo. Ele disse: sim, Timóteo, Lucas, o que você quer dizer com isso? Ele falou para mim o seguinte: que se eu fizer um levantamento de tudo o que aconteceu com Jesus, visitando de casa em casa, inclusive Maria, inclusive Isabel, se eu for visitar todo esse pessoal, ele paga todas as minhas despesas. E Paulo disse: que legal, hein, rapaz? Isso tá bom, tá bom. E ali naquele dia, naqueles 2 anos, ele
Lucas ficou visitando Maria. Por isso que no capítulo 1, 2 e 3, Lucas é totalmente diferente de Marcos, de João, é diferente de Mateus. Porque Lucas foi na casa de cada um deles. Lucas visitou o coxo, Lucas visitou os paralíticos, Lucas visitou Jairo, Lucas visitou Maria, Lucas visitou Isabel. Por isso que o livro é poderoso, o livro de Lucas. 2 anos lá ele passou. Aí você pergunta a Deus: por que o Senhor está me deixando aqui 2 anos na minha vida? Por que eu estou parado aqui 2 anos? A resposta é: Deus está no controle da sua vida. Sabe o que eu senti agora? Que isso é uma palavra profética. Levante a sua mão direita aí onde você está. Bate na mão do seu irmão e diga: não discuta com Deus, Deus está no controle da sua vida. Talvez você esteja perguntando: por que eu estou parado aqui 2 anos? Aí Deus está dizendo: escreve o livro de Lucas, rapaz. E Lucas escreve aquele livro com toda a história. Meus irmãos, sabe o que aconteceu? Quando deu mais ou menos 1 ano e 2 meses, sabe o que aconteceu? Eles acabaram o livro de Lucas. A gente ainda tem mais tempo, o que a gente faz? Vamos escrever Atos. E eles escreveram Atos. Tem o capítulo 20. Quando estavam no capítulo 20, meus irmãos, foi a última parte. Os irmãos estão aí? Deixe você dar um abraço no seu irmão e dizer para ele: eu estou ouvindo a tua história. Aleluia. Aleluia. Tendo feito todas aquelas coisas, suas viagens, sendo um abortivo, ele disse: Deus, no coração dele não se sentia ainda um apóstolo, porque ele no coração sempre dizia, eu sou o menor de todos. Por que ele dizia eu sou o menor? Porque ele tinha na cabeça dele, pastor Carlos, ele tinha essa ideia: eu não andei com Jesus, eu não fui testemunha dos milagres dele. No coração dele ele se sentia pequeno. Doutor Caramuru, ele se sentia bem pequeno. Aí Jesus disse: por que você está se sentindo tão pequeno? Eu não me encaixo naquele estatuto. Paulo, vem cá comigo. Vem aqui comigo no 3º céu. O dueto no 3º céu. Andou com Jesus. Falou com Jesus. Conversou com Jesus. Fez pergunta com Jesus. Pois voltou. A pergunta é: estive no paraíso. Serve? Eu vi Jesus. Vocês andaram com ele, viram ele humano. Eu vi ele com um talabar de ouro, seus pés reluzentes. Eu vi ele coroado de glória. Eu o vi assentado no trono. Eu falei com ele cara a cara: serve? 3º céu. Depois ele disse: agora eu posso falar. Já não me sinto mais o menor. Porque o nome dele quer dizer Paulo. E Paulo quer dizer menor. Por isso que ele dizia: eu sou o menor. Era um jogo de palavras. Paulo quer dizer pequeno. Por isso que ele disse: eu sou Paulo, eu sou pequeno, eu sou menor. E lá na frente Deus fez uma obra na vida dele. E Deus falou: já não diga mais que você é o menor, porque eu já fiz uma obra na sua vida. E assim, meus irmãos, no capítulo 20, para terminar esse pensamento dessa manhã,
Na hora, no capítulo 20, por isso que eu disse que lá em Cesareia, e no capítulo 20, eles pararam. Quando Paulo foi para Roma, eles estavam parados. O Atos dos Apóstolos estava parado no capítulo 20. Exatamente no capítulo 20 que eu li. Nenhuma igreja, preste bem atenção agora. Capítulo 20. Em nenhuma igreja, meus irmãos, houve uma manifestação tão linda quanto Éfeso. Porque Paulo passou vários anos em Éfeso. De uma vez só, ele ficou mais de 2 anos. 2 anos e uns mesezinhos, ele ficou em Éfeso. E os irmãos de Éfeso, eles foram muito amáveis. Paulo experimentou uma comunhão tremenda na casa de um homem chamado, no capítulo 19, na escola de um tirano. Qual foi a importância de tirano na vida de Paulo? Porque todas as vezes que Paulo ia para pregar numa cidade, ele procurava uma sinagoga. E aí, acho que os que criam ficavam no meio. Então os judaizantes tiravam da mente do povo a fé deles. E eles se perdiam, e Paulo chorava por isso. Um dia, houve uma perseguição tão grande, e um homem chamado Tirano disse assim: Paulo, eu sou professor e dono de uma escola. Ela é grande, ela tem uma sala grande, tem um lugar grande, você pode dar aula. Porque você só pode dar aula dia de sábado. Lá na minha escola você pode dar aula todo dia. Você quer ir? Ele falou: aceito. Negócio fechado. Fechou o negócio com ele. Todo dia, de manhã e à tarde e à noite, Paulo pregava a palavra sem cessar. E lá na casa desse camarada chamado Tirano, foi que ele aprendeu uma coisa que nós aprendemos agora. Diga o que é. Ele aprendeu que a igreja tinha que se separar do judaísmo. E foi lá pela primeira vez que Paulo fez um culto só com a igreja. Pastor Dueto, da casa de Tirano, foi onde ele experimentou pela primeira vez fazer um culto com hinos, salmos, cânticos espirituais, línguas estranhas, sem ninguém perturbar eles. Separou, a igreja começou ali, dentro de uma escola. Primeiro culto que Paulo realizou assim. Quando ele realizou aquele culto e viu que não tinha nenhum judaizante para ele discutir, porque toda vez que ele subia para pregar, levantava um para questionar, e Paulo perdia tempo com eles. Quando ele realizou o culto, teve ceia, teve palavra, teve unção, teve batismo. Dá um glória a Deus aí. Aí ele realizou o primeiro culto aberto, livre. Foi a primeira vez que uma igreja se reuniu. Paulo sentia no capítulo que já estava acabando. No capítulo 20, meus irmãos, ele mandou chamar todos os presbíteros, todos os pastores. E então ele se reuniu e disse uma frase muito difícil, depois de todas as viagens. Porque todos nós sabemos, meus irmãos, que Paulo fez 3 viagens missionárias, não é verdade? Diga amém se não é. Pois é, mas isso é heresia. Paulo fez 4 viagens missionárias. A 4ª viagem foi para Roma. Essa foi a mais importante de todas. Paulo fez 4 viagens missionárias. Porque a última, ele foi para Roma, era uma viagem missionária também, só que à custa de César. As 3 primeiras foi à custa dele. A 4ª ele disse: deixa César pagar tudo. Pagou a viagem, pagou o navio, pagou tudo. Sabe de uma coisa? Vai chegar o tempo na sua vida que Deus vai pagar todas as despesas que você já teve. Tudo que você gastou, ele vai pagar para você. Isso aqui é uma ideia sobre a igreja. Capítulo 20, meus irmãos, vem o que eu quero dizer. Capítulo 20 ele diz: eu vou partir. E Paulo sabia que não ia haver ninguém com ele, porque Paulo ia ser decapitado. Lá em Roma ele ia morrer. Não havia ninguém com ele nessa hora. E ele mesmo escreve nas epístolas de Timóteo e de Tito que não ia haver ninguém com ele. Mandou chamar alguns. Já Paulo sabia que ia morrer. Deus falou assim: este meu servo, eu amo tanto esse meu servo Paulo, que eu vou dar uma festa para ele antes que ele parta. Meus irmãos, foi a mesma coisa que Maria fez para Jesus. Quando Jesus estava para morrer, a Bíblia diz que Maria foi lá e ungiu ele. E Judas disse: por que esse desperdício? Jesus disse: ela está me dando o privilégio de ver o meu sepultamento. Sabe, meus irmãos, às vezes nós recebemos determinadas honras nas nossas igrejas e nós não damos verdadeiro valor.
E muitos de nós não sabemos que ali é o nosso funeral. E a gente não está sabendo. Sabe por quê? Paulo, no fim da vida dele, Deus sabendo que não ia ter ninguém com ele, Deus disse: eu vou dar um funeral digno para o meu servo. Vamos ver o funeral dele? Capítulo 20. Capítulo 20. Ele se despede. Fala tudo o que ele fala nas epístolas no verso 29. O verso 29 a gente percebe que Paulo está delineando alguns detalhes para aquelas cartas de Timóteo, 2 Timóteo, principalmente o capítulo 2. E no verso 30 diz o texto que mesmo dentre eles haveria de se levantar alguns obreiros que falariam coisas perversas. E no capítulo 20, meus irmãos, ele encomenda os seus amigos a Deus. No verso 33 ele diz: eu nunca cobicei nada de vocês. Uma despedida que Paulo está dando. No capítulo 20, ele diz: eu tenho mostrado para vocês como é que se trabalha na obra de Deus. E no capítulo 36, ele pôs-se de joelho na praia. Todos os irmãos na praia, meus irmãos. Toda a igreja na praia. Era noite, o navio ia partir. Se ajoelharam ali, se abraçaram, se jogaram, os presbíteros choraram aquela oração que treme. O último beijo que eles iam dar um no outro. Paulo deu o último beijo em cada um. Verso 37 diz assim: levantando-se um grande pranto entre todos, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam. Entristecendo muito, verso 38. Principalmente pela palavra que dissera, e que não veriam mais o seu rosto, o acompanharam até o navio. E aqui eu tenho uma visão. Mais ou menos umas 40 pessoas, joelho na praia. Ele tirou a poeira, tirou a areia, bateu a areia. Fez assim para aqueles presbíteros, eram mais de 20. Ele foi se aproximando e o navio, pom, pom, blim, blim, blim. E o sol, Paulo, vamos, está na hora de ir embora, Cesareia. Colocou as mãos assim amarradas. Pegaram a cinta dele. A própria cinta, quando estava amarrando ele na cinta, ele lembrou de Ágabo. Quando Ágabo disse: a quem pertence essa cinta, o atarão e o levarão aos gentios. A própria cinta. Ele ainda fez assim, porque ele ainda estava acostumado. A cinta era leve demais. Até então ele tinha umas correntes. Tanto é, quando ele estava falando com Agripa, ele disse: quem dera que Deus salvasse a todos vocês como Deus me salvou a mim, menos essas correntes. Sabe por quê? As correntes não são salvas. Ele foi andando, foram conduzindo eles para dentro do navio. Colocaram dentro do navio, sabe qual foi a visão que eu tive, meus irmãos? O navio era o caixão. O mar era a eternidade. Quem estava na areia era a igreja. E assim, quando parte um homem de Deus, o navio leva ele. E ele vai se apresentar diante do Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E assim eu te digo nesta manhã, guarda bem esta palavra. Quando te fizerem uma grande festa, abraça teu irmão. Recebe aquilo que eles te oferecem. Porque você não sabe se ali vai ser a última vez
que você os vai ver. Receba o carinho do seu colega. Recebe o carinho e o amor do seu amigo. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã com você. Mas eu quero que você saiba com certeza que você vai entrar um dia na glória. Tem gente que você ficar de pé. Quando aquela mulher disse: eu te unjo, Jesus, eu sei que você vai morrer, então deixa eu me antecipar. Meus amados irmãos, quero que você receba o carinho de Deus em todas as áreas da sua vida. Eu quero que você saiba que Deus te ama e que nenhum de nós que está aqui vai morrer sem um funeral, porque Deus é fiel. Do outro lado do mar, naquele navio, nós seremos levados para o outro lado do rio e o Senhor nos abençoará e nos dará vitória. Eu queria que você abraçasse 2 ou 3 aí do seu lado e dissesse uma palavra de amor e carinho para ele. Diga para ele: você, missionário, você tem vencido todas as lutas que você tem passado, todas as angústias que você tem passado. Diga para ele: você, missionário, todas as batalhas que você tem vivido, todas as tribulações que você tem passado, todas as lágrimas que você tem passado. Aleluia, 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 aleluia. Vai chegar o tempo em que Deus vai dizer: vem meu colega, vem meu amigo. Porque os teus melhores amigos podem chegar com você até a beira da sepultura. Dali é só você. Dali é só você e Deus. O máximo que Ele pode fazer é te levar até a beira da sepultura, cantar uns hinos e te dar um beijo. Dali é você, dali é a sua fé, dali é a sua perseverança, dali é o seu depósito, dali é a graça de Deus sobre a sua vida, dali é a unção de Deus sobre a tua vida. Dê um abraço bem apertado neste obreiro e diga-lhe uma palavra de amor e diga o quanto ele é importante. Diga o quanto ele é importante. Cada um de nós tem uma importância. Coloque a mão sobre o ombro do seu irmão, vamos orar. Pastor Edmar, você é importante. Seu ministério, sua vida. Pastor Dueto, você é importante para nós. Deus está te preparando para a grande obra, Pastor Dueto. Não temas, o Senhor é contigo. Deus está segurando as tuas mãos, Pastor Dueto. Oh Deus de poder e de graça, diante da tua presença nós estamos nesta manhã, considerando estas palavras que lá em Cesareia, há quase 2000 anos atrás, foram escritas para nós. Obrigado pela vida dos teus apóstolos, daqueles que sofreram por nós, daqueles que deram os primeiros passos da fé.
Obrigado, Senhor, pela vida de Paulo, que recebeu a graça de pregar aos gentios. E que pela misericórdia do Senhor hoje nós podemos ter o privilégio de ouvir a tua palavra. Cura os nossos corações e abençoa a tua igreja de uma forma especial. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém.